Ozempic ou Mounjaro? Qual desses medicamentos é melhor quando a gente pensa na perda de peso? Esses dois medicamentos, eles são medicamentos muito importantes que a ciência está nos mostrando a respeito do tratamento da obesidade. Eles são realmente tratamentos inovadores relacionados à perda de peso. O Ozempic tem na sua formulação a semaglutida, já o Mounjaro tem a tirzepatida, e ambos são indicados para o tratamento tanto do diabetes como da obesidade. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista e professora de nutrição, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre o Ozempic e o Mounjaro, dois medicamentos muito importantes e interessantes quando a gente pensa no tratamento da obesidade, especialmente no desfecho da perda de peso. Apesar dos resultados promissores em relação à utilização individual da semaglutida e da tirzepatida, ainda a gente não tinha um estudo que relacionasse ou comparasse esses dois medicamentos em relação à perda de peso nos pacientes. Esse estudo, que foi recentemente publicado, agora no dia 8 de julho, ele observou no período de maio de 2022 a setembro de 2023 adultos que foram tratados com semaglutida ou tirzepatida, identificando a partir de registros eletrônicos de saúde em vários sistemas de saúde dos Estados Unidos. Nesse sistema de saúde dos Estados Unidos, mais de 40 mil adultos preenchiam os critérios de inclusão. Os resultados mostraram que aqueles indivíduos que foram tratados com a tirzepatida, ou seja, o Mounjaro, eles tiveram uma probabilidade significativamente maior de alcançar perdas de peso de 5, 10 e 15% em relação à semaglutida. As mudanças no peso durante o tratamento, elas foram maiores para os pacientes que receberam tirzepatida, com diferenças significativas nos 3, 6 e 12 meses de tratamento. Especificamente, a diferença de perda de peso aos 12 meses foi de quase 7% a mais para a tirzepatida em comparação com a semaglutida. É importante ressaltar que os efeitos adversos foram similares, que basicamente estão relacionados a aspectos gastrointestinais, como náusea, vômito, constipação e diarreia. E esse estudo justamente ele vem contribuir mostrando que a tirzepatida ela pode oferecer uma vantagem maior ou adicional para aqueles pacientes que têm e tratam a obesidade, oferecendo assim uma nova perspectiva sobre essa gestão eficaz do peso. Esses resultados, eles nos ajudam a entender melhor os tratamentos para a obesidade e eles acabam influenciando também a decisão individualizada sobre os tratamentos, personalizando inclusive a decisão desses tratamentos. Mas é claro que a gente precisa considerar as necessidades individuais e os objetivos específicos de cada indivíduo. Além disso, é importante que a gente entenda a história pregressa de tentativa de perda de peso desses indivíduos. Esse estudo demonstrou que pacientes com sobrepeso e obesidade que foram tratados com a tirzepatida, eles tiveram essa probabilidade significativamente maior de alcançar uma perda de peso clinicamente significativa, demonstrando reduções maiores no peso corporal em relação àqueles que foram tratados com a semaglutida. E esses efeitos foram observados tanto nos pacientes com obesidade que tinham diabetes, tanto nos que não tinham diabetes. Mas é claro que quando a gente avalia um estudo desse, a gente olha simplesmente nos números, nos valores absolutos em relação a um sendo melhor que o outro. Mas quando a gente escolhe, por exemplo, quando é prescrito um medicamento, várias questões são avaliadas. Então, aspectos como o acesso, a questão financeira, por exemplo, para adquirir determinados medicamentos. Então, é importante que a gente leve tudo isso em consideração e não somente a eficácia de um medicamento. Mas sim, esse estudo ele vem justamente contribuir com essa confirmação da eficácia superior da tirzepatida ou do Mounjaro em relação ao Ozempic. Mas esses dias eu vi, por exemplo, uma manchete dizendo que estava chegando o Ozempic dos ricos, se referindo à tirzepatida, ao Mounjaro. Só que no caso, não é que é o Ozempic dos ricos, mas é uma nova tecnologia associada ao processo de perda de peso. Dá uma olhada no vídeo sobre a tirzepatida, que é o composto ativo da tirzepatida. Entenda um pouco mais sobre isso. Envolve outras tecnologias. Então não é uma questão de rico ou de pobre, mas esses são novos medicamentos que a ciência está nos mostrando para a gente aprimorar o tratamento dessa doença complexa que é a obesidade. E hoje, o maior desafio quando a gente pensa nessas tecnologias é a questão do acesso. A gente tem muitas pessoas que gostariam de ter o acesso e não tem.
E essas tecnologias, quanto mais forem estudadas, mais se tornarão acessíveis no futuro. Mas sim, ainda a gente tem essa diferenciação de preço em relação a esses medicamentos. Inclusive no Brasil, por exemplo, o Mounjaro, ele foi sim aprovado para o tratamento do diabetes, mas ainda a gente não tem a comercialização dele. E provavelmente quando ele chegar aqui também será num preço bastante alto em comparação aos demais medicamentos, como por exemplo o Ozempic ou o Saxenda. Então é algo que a gente precisa sim avaliar de maneira individualizada e não somente nesses resultados de eficácia em relação ao percentual de perda de peso. É claro que quando a gente vai escolher um medicamento, a gente vai olhar sim a eficácia, mas não adianta de nada se a gente também não pensar no acesso. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha mostrado para vocês um pouco mais sobre a atualização desses estudos em relação a esses medicamentos e tenha ampliado um pouco mais o seu olhar e a sua análise em relação aos tratamentos farmacológicos para a obesidade.